Boa tarde, estamos aqui na Elo TV no programa Café e Política e eu já vou pedir para você não esquecer de curtir, comentar e compartilhar e não esquecer de se inscrever no nosso canal aqui da Elo TV no programa Café e Política. Então, muito bem-vindo ao nosso programa, sou muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, dona Tieme. Boa tarde a todos vocês que estão aí em casa nos assistindo. Já queria agradecer também a presença de cada um de vocês e falar que hoje esse programa vai ser assim sensacional, incrível. E eu queria também já começar da mesma forma de sempre, graças a Deus, fazendo aquela oração. Então, se você que está em casa puder também fechar seus olhos, que a gente queria orar por você também. Pai, muito obrigada por esse dia, por mais uma oportunidade de estar aqui nesse programa que o Senhor confiou, Pai, a nós como um presente mesmo. Que o Senhor coloque cada uma das palavras na nossa boca e que cada uma delas seja realmente, Pai, guiada pelo Espírito Santo, que a gente não fale nada mais nem nada menos do que aquilo que o Senhor nos pediu para falar, Pai. Que cada uma dessas palavras caia no coração dessas pessoas, Pai, que seja como o coração delas como um solo fértil e que as nossas palavras sejam como uma semente, Pai, que possa dar frutos na vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa estar visitando essas pessoas e abençoando cada uma delas, a casa, a família, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor realmente se faça presente, Pai, enquanto elas estiverem nos ouvindo e depois também, Pai, que tudo que for falado aqui dê frutos e que essas pessoas não só escutem, mas que elas apliquem na vida delas, Pai. Então, que o Senhor esteja presente aqui mais um dia, que esse programa seja consagrado ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E hoje estamos aqui com o nosso convidado muito especial, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. E estamos de volta aqui na Elo TV, no programa Café com Política. E agora eu falei sobre o nosso convidado muito especial. Sim, ele é presidente da BCLC, que é a Convenção Brasileira de Liderança Cristã. Seja muito bem-vindo, pastor Marcelo Diógenes da Silva. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado, Tieme, obrigado, Bruna. Oração inspiradora, viu? Falando sobre café com política, a gente entende que se nós não orarmos pelas autoridades estabelecidas por Deus na cidade, no país e no mundo, nós não vamos ver a cidade, o país e o mundo crescer, né? Então, muito obrigado pela oração, foi maravilhoso, me senti abraçado e inspirado aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, bater um papo sobre café com política e contar um pouquinho da nossa história e do BCLC, a Convenção Brasileira de Liderança Cristã, que tem como objetivo principal restauração nacional. Então tem a ver com política também. Tem a ver com tudo, né? Tem a ver com tudo. É global, Exatamente. Exatamente. É uma liderança global onde a gente fala sobre respeito, sobre paz. Exatamente. Então é muito, muito importante. Eu estava conversando com o pastor Marcelo e ele me contando sobre a BCLC, que olha só, gente, como é muito importante. Foi lançada oficialmente no Brasil em 22/2/2025, ou seja, este ano, gente, 22/2/2025. É uma convenção nova aqui no Brasil, mas que já está há 3 anos que ele já está desenvolvendo esse trabalho. E já existe há mais de 40 anos, não é isso? No mundo, no mundo, né? No mundo, e aí ele vai me corrigir se eu estiver errado, hein, gente? Nada, E certíssimo. em abril deste ano, eles já levaram 25 líderes do Brasil para a Coreia. E não parou por aí. E depois ele fez mais uma viagem com mais 15 líderes representando o Brasil. Em agosto. Né? Em agosto. E novamente no final mais de agosto. 5 líderes representando o Brasil. Olha
quão rápido e necessário que foi exatamente surgir a BCLC aqui no Brasil com essa representatividade tão importante. Marcelo, conta pra gente, para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, entender o que é a BCLC e esse seu chamado maravilhoso. Obrigado por compartilhar aí. A gente está também assim impactado com o que Deus tem feito, porque nasceu do coração de Deus isso, né? O Senhor, ele não... o projeto eterno dele foi constituir uma família, não religião. A religião se fez necessária depois da queda. Então, se a gente buscar ali em Gênesis 12, quando ele fala, Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda vou te dizer. Ali começou a missão do Senhor. Então, a missão não é nossa, a missão é dele. E nós somos instrumentos para ser usados por ele para trazer a humanidade de volta para ele. E o BCLC surgiu com esse coração. Com o coração de quebrar barreiras que nos divide, né? A divisão de placa de igreja, a divisão ministerial, né? Hoje nós vemos muitas convenções específicas, né? Uhum. Que não é ruim, é ótimo para a organização da igreja, do ministério que cresce, né? Isso é importante. Mas se fez necessário surgir o BCLC com o objetivo de unidade, de união do povo cristão e as esferas culturais cristãs no Brasil. Então, aí, antes disso, eu preciso falar de um dado muito importante, viu, Bruna? Uhum. Que nós somos, desde Cabral, nós somos catequizados. Então, o Brasil, ele é, por sua maioria, católico. Uhum. Então, 51% da população brasileira é denominada católica e 32% de cristãos evangélicos. Então, somando, porque somos todos cristãos, somando 51 com 32, nós somos 83% da população brasileira denominada cristã, entre nominais, praticantes e por aí vai. Agora pensa, se nós quebrássemos as nossas barreiras e sentássemos à mesa e discutíssemos a paz mundial, a paz no Brasil, rompendo as barreiras que nos impedem em relação ao poder público, à corrupção, à marginalidade, à dificuldade de investir em educação, saúde. Pensa, que Brasil seria esse? Sendo um país tropical, onde, assim, eu sou brazuca, né? Não tem jeito. Eu sou brazuca, eu amo a América, mas para ficar uma semana, 2 semanas. Eu tenho 2 irmãos que moram... meus irmãos moram lá. Eu tenho um irmão que está lá em Washington e outro que né, vai com certeza nos acompanhar, e outro que está lá na Flórida, lá em Orlando. Mas a BCLC ela surgiu com esse objetivo de romper barreiras. Engraçado que a gente chama os líderes religiosos, né, pastores e padres, falei, o senhor está vindo para a BCLC, então o senhor pega a tua marreta para o senhor começar a quebrar as barreiras que nos dividem. Então foi com esse intuito. E nós começamos a pensar 3 anos atrás. A ideia do BCLC estava embrionária, a gente tinha um caminho, nós tínhamos, a direção de Deus, com base no que já estava acontecendo nos Estados Unidos, porque a sede da WCLC, eu vou falar para vocês o que é. WCLC é a Convenção Mundial de Liderança Cristã, chama WCLC. E a gente está debaixo desse chapéu. Então, nós começamos a realizar cafés com pastores para poder arrumar casa, né? Tudo começou com o segundo Israel, o povo cristão, depois de Cristo, ressurreto. Então, a história da igreja cristã ela foi desenhada até o tempo de hoje. Né? Nós tivemos lá a reforma protestante com Lutero em 1517, e daí teve ramificações católicas e protestantes, a partir daí teve essa divisão. Mas com o intuito de buscar a palavra de Deus, de buscar mais justiça, mais visão humanitária, não segregada e voltada para os reis e líderes da época, né? E é o que acontece hoje, né? A gente vê que grande parte da população mundial ainda continua nessa mesma esfera de não ter a informação, o conhecimento. E pasme vocês, eu estive pelas bordas da cidade e eu encontro ainda comunidades de
famílias cristãs que não têm uma Bíblia em sua casa. Você acredita nisso? Um país completamente evangelizado. Então o BCLC surgiu com esse objetivo de unir, de romper barreiras e poder sentarmos juntos e discutir sobre a paz mundial, sobre o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Sim. E aí começamos com 19 pastores. Você acredita? 19 pastores. Esse foi o número. E foi no dia 19 de agosto de 2023. Nós já estávamos trabalhando anteriormente, mas não com o café especificamente. Nós estávamos fazendo visita e compartilhando a visão para muitos pastores e padres e líderes. E aí, nesse dia, nós começamos com 19 pastores, sentamos e discutimos sobre... Foi um bate-papo muito gostoso, onde cada pastor, cada líder pôde apresentar, né, realmente o seu coração diante de nós, no que ele esperava sobre o reino de Deus. E se estava aquém ou além daquilo que Deus tinha confiado a ele. Sim. E foi muito bom, porque ali nós pudemos conversar muito. Tinha lideranças representadas. Tinha um líder, um pastor de Barueri, um líder de Osasco e muitos líderes espalhados pela cidade e o estado de São Paulo. Então começou assim, e ali nós começamos com muitos braços, muita oração, construir esse ideal de quebra de barreiras. E hoje é o que é, né? Hoje o Café com Pastores, ele está se expandindo para o Brasil, né? E recebemos o convite, o ano passado, de levar 20 líderes para Las Vegas. Nós temos um centro de convenções da WCLC lá, e Las Vegas, porque dizem que é a terra do pecado, né? Mas onde tem pecado tem que ter luz ali. Então, criou-se um ambiente para que a gente pudesse levar a luz àquele lugar. Então, por isso Las Vegas, e não para curtição, essas coisas, mas com o objetivo de implantar o reino, né? Então, não conseguimos levar os 20, porque, é claro, a convenção estava sendo construída, mas foram 5 líderes que puderam estar em Las Vegas, junto com mais 16 líderes da América Latina, e ali nós tivemos, vamos dizer, um coach espiritual, porque a América está bem à frente sobre essa questão, eles estão avançados, assim, 30 anos, né? E pudemos pegar muita coisa interessante que deu certo lá, mas adequando a nossa cultura. E aí voltamos muito motivados. E aí, com isso, os líderes dos Estados Unidos e da Coreia, que é a nossa sede mundial, nos desafiou. Pastor Marcelo, o senhor consegue levar 25 líderes para participar do lançamento de um santuário e participar do Summit World Interreligion, né, que é interreligioso? Aí eu falei, missão dada e missão cumprida, e eu recebo isso, sabe, como uma missão do Pai. Sim. Porque, assim, a gente no Brasil, nós somos muito regionais, né, e muito reativos. E a gente vê que a gente precisa mostrar o ser cristão brasileiro para o mundo. Né? A gente vê muitos cantores gospel, eu rodei por muitos países e eu vejo músicas, né, de grandes cantores gospel na Coreia, nos Estados Unidos e tal, essa troca esse network gospel. Sim. É maravilhoso. Isso mesmo. É 10, né? Sim. Mas precisa ter essa unidade sobre pontos que são fundamentais para a humanidade, ou seja, a liberdade de você confessar a sua fé livremente. No Brasil, nós não temos essa perseguição direta, declarada. Nós temos uma perseguição velada que ataca a família, que ataca em detrimento a um ministério, outro, uma religião, afro. Né? Tem isso. Tem isso perseguição mesmo. política, religiosa, né? Mas é velada. Mas no Paquistão tem igrejas sendo queimadas com cristãos dentro. Né? Recentemente recebi uma notícia de que a igreja Zion, que é a igreja nos lares na China, é a igreja secreta, 30 líderes foram presos e mais de 45 estão sumidos. Olha, né? gente, essa informação, olha só, Marcelo, a gente vai para um breve intervalo, porque nós vamos falar disto neste segundo bloco, e que é exatamente o assunto, o tema que nós vamos abordar. Tá bom? Então logo a gente já retorna.
Já estamos de volta aqui no Café e Política e eu queria pedir aqui para o pastor Marcelo continuar contando aqui para vocês a história da perseguição política, não, religiosa. Tá tudo que aí, é né? política também. Na realidade, você tocou bem no assunto, Bruna. Japão, nós, no começo do ano, quando nós fomos em abril para a Coreia com os 25 líderes religiosos, e nós tivemos o Summit World Interreligion, né? Lá em Seul e depois em Gapyeong, né? No centro de convenções lá, onde nós pudemos discursar, e eu tive a feliz oportunidade de discursar para mais de 70 mil líderes religiosos do mundo, nos 194 países onde a nossa organização está. E a gente já começou a perceber rumores de perseguição no Japão, igrejas cristãs sendo perseguidas, né? Existem vários movimentos na internet aí, onde os jovens lá no Japão que têm buscado por pureza, pelos valores da família, saindo nas ruas do Japão para protestar, para que o governo pare com a perseguição religiosa, e não só em relação à igreja deles, né, ou ser cristão desses jovens, mas a liberdade de todo o japonês confessar a sua fé religiosa com liberdade, né? E isso foi muito forte, e nós fizemos menção lá no final de abril, quando nós tivemos esse World Summit Interreligion. Foi muito bom, na realidade. E logo depois disso, foi o ataque da perseguição, parece que é assim, né? Quando as forças do bem, quando Deus se movimenta e líderes do mundo todo se levantam, parece que o mal vem, né? Tenta passar uma rasteira na gente. E aí, logo depois, a gente estava numa imersão e começamos a trabalhar muito forte a BCLC, cafés, organizando os cafés nas capitais do Brasil e tudo mais, inclusive em Brasília, lá com o Jackson. E aí veio o convite, e assim, convite de uma semana, né? Pastor Marcelo, nós precisamos que o senhor leve 15 líderes religiosos representando o Brasil na Conferência Mundial em Defesa da Liberdade Religiosa, a Conferência Mundial de Líderes Religiosos. E era uma semana, tudo pago, né, pelos nossos líderes e tal, e outra, num hotel 5 estrelas lá, é o hotel Lotte Jansil World, né, lá em Seul. Maravilhoso, o atendimento dos nossos irmãos coreanos uma educação. Meu Deus, que isso? É de uma educação. E é Kamsahamnida para lá, Kamsahamnida para cá, né? Obrigado, welcome to come my church. Ele abraçava, eu falei, gente, parece que são brasileiros que gostam do abraço. Mas foi maravilhoso, mas eles estavam muito preocupados com essa questão da perseguição, porque saiu do Japão em abril e veio para a Coreia. Então, o que aconteceu? E aí entra a questão da política, Bruna. A Coreia do Sul também teve um processo eletivo, um processo político, e houve a troca de governo, né? O governo da direita saiu e entrou o governo da esquerda. E o governante da esquerda prendeu o presidente e a esposa, ex-presidente e a esposa foram presos. Parece que está acontecendo uma coisa aqui no Brasil, né? Prenderam aí o ex-presidente, e foi isso que aconteceu. Aí prendeu o presidente e a presidenta e todos os apoiadores. Muitos pastores, líderes de grandes organizações, né, inclusive a nossa, foram presos. Foram presos. Ele então passou essa informação, Bruno. Então, preso político, verdade, Tia. Preso político. Assim, religioso, mas político, porque é um viés político, né? Minando essas questões, né? Porque, assim, eu não vou entrar na questão política, porque a gente acaba, né? Vocês entendem. Sim. E o povo que está nos assistindo Sim. também entende Com isso. certeza Não é esse viés. Exato. Nós não vamos puxar para o lado direito, o lado esquerdo, né? Não é. Porque também existe o lado bom do lado esquerdo e o lado bom do lado direito. Exatamente. Então, eu não quero puxar nem para um lado nem para o outro. Mas, pelo fato de haver essa perseguição, sabe? Você segregar a liberdade, minar a liberdade das pessoas, aí já é uma questão mundial. O presidente Donald Trump interviu também, a opinião pública mundial, a ONU, né? Até o líder da Coreia do Norte se manifestou. Nós temos uma militante nossa, né, que
é a Paula White, conselheira do Donald Trump. O Donald Trump ele instalou na Casa Branca, né? Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver aí, tem um culto que é realizado na Casa Branca toda terça-feira, e eles não começam a trabalhar enquanto não prestarem esse culto ao Senhor. Isso é por causa da Paula White, que é a conselheira do Donald Trump, é embaixadora da paz pela OPF e faz parte do nosso movimento. O que é a DCLC aqui nos Estados Unidos é a CLC, é a Convenção Americana de Liderança Cristã, entendeu? Então, a gente viu muita perseguição lá na Coreia, 4 grupos religiosos sendo presos, estão presos ainda, né? E a corte coreana, sul-coreana, ela é muito detalhista, né? Sobre a questão dos processos, então a coisa vai rolar assim. Vai arrastar. Vai arrastar para muito tempo. E a China também, né? A China, o que acontece? A China já ali já é um conceito, não é democrático, né? Diferente do Japão, sim. E também do Japão é democrático mais ou menos, mas na Coreia do Sul, que foi abençoado depois da guerra que teve na Coreia, né? Que os americanos lutaram muito, e depois vieram milhares de missionários dos Estados Unidos para reconstruir o país, a Coreia do Sul, né? Então, é um país democrático, e quando a gente vê perseguição religiosa num país democrático, a gente acende um alerta. Sim. Acende um alerta que, algo não está se encaixando, né? Exatamente. Então, muitos líderes estão sendo perseguidos lá, tem igrejas ameaçadas de ser fechadas, né? E na China, o que acontece? A China já não é democrática, a China é comunista. Né? Tanto é que assim, o WhatsApp não entra lá. Você vai lá visitar lá, vai lá para Pequim, vê se o seu WhatsApp funciona, vê se o seu Instagram funciona. Não funciona. É a rede social deles, eles têm ali um tipo de WhatsApp deles e não entra nada. Então, a religião também é que o Estado determina. Então, os cristãos, eles cultuam a Deus escondido. É isso. É disso que nós estamos falando. Hoje nós temos a liberdade, nós pegamos o nosso celular e tem vários aplicativos com Bíblia online, você tem acesso, você tem liberdade de confessar a sua fé, mesmo com a perseguição, né, velada. Mas lá na China, se você for pego falando com uma pessoa de Deus, você pode ser preso, né? Então, 30 líderes da igreja Zion foram presos, né? Eles queriam disseminar essa igreja, porque ela é a igreja que mais cresce na China, né? E como se não bastasse, semana passada eu recebi uma informação de que freiras e padres também foram presos. Meu Deus. Então a igreja católica está sendo atacada na China e a igreja cristã. Aí eu, orando a Deus, eu falei, Senhor, obrigado por esse chamado, porque agora eu entendo que o seu coração estava à unidade. Nós precisamos romper as barreiras. Nós temos que respeitar a uniformidade. O aspecto cultural cristão, a forma que você presta o seu culto racional a Deus, né? Uso de costumes, liturgia, até diferenças teológicas, não é o caso. Porque todas as religiões, todos buscam um caminho a Deus, ao Criador. Isso precisa ser respeitado, né? Mas quando governos autoritaristas mexem com esse direito inato do ser humano de confessar a sua fé, de declarar o seu amor ao Eterno, aí é uma coisa séria mesmo, né? E é o que está acontecendo na China, e não só na China, Paquistão, alguns países árabes, não é? Está acontecendo na América do Sul. Eu estive falando eu vou falar aqui, porque me foi permitido falar, né? Sim, ótimo. O Monsenhor Domingos, da Venezuela, era para estar na Coreia em agosto, mas lá quando dá 7 horas, acaba a internet acaba, e você não consegue se comunicar. E aí nós perdemos comunicação e não conseguimos fazer o CAETA, que é o visto para alguns países, né? Você precisa fazer esse visto, e ele não conseguiu fazer. E aí a gente completou, né, a quantidade de vagas para esse evento lá na Coreia, ele não pôde ir. Mas ele me falou que aqui na Venezuela, divisa do Brasil, existe uma perseguição entre as igrejas cristãs. Muitos pastores, eu conheço alguns, que estão conosco, vai nos cafés, que vieram para o Brasil por conta da perseguição religiosa. Porque a Venezuela ela tem esse viés
comunista. Sim, né? e a gente precisa se atentar, né? Porque as coisas estão na fronteira Exato. e de uma forma sublimada, eu falo meio escondido, já está tendo também as perseguições aqui no Brasil. E que nós precisamos nos atentar, porque é uma perseguição religiosa, sim, mas é com estratégia política. Exato. E incrível, né? Quando a gente começa a pensar na igreja como instituição relacionada de forma regional, ou seja, quando a gente pensa só nos nossos membros, nós nos separamos do corpo de Cristo. Nossa, pastor Marcelo, o que é isso que o senhor está falando? Sim, é sobre isso que eu estou falando mesmo. Porque existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que você enxerga. Mas a igreja invisível é aquela que Deus enxerga. O coração contrito, verdadeiro. Às vezes a pessoa ela não está presente, né, no culto e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo é que assim, a instituição igreja, estou falando no nosso Brasil, quando ela olha de uma forma centrífuga, que ela só gira em torno dela, ela deixa de ser igreja enquanto expansão do reino de Deus. Tem um pastor amigo meu, foi meu mentor, e ele dizia que a igreja, quando ela não se expande, não cresce, não avança e não extrapola as fronteiras do seu país, ela pode se tornar um clube. Um clube de pessoas com a mesma cultura, com o mesmo viés de pensamento, sabe? Então, assim, a gente acaba esquecendo de respeitar o diferente. Sim. Sabe, as pessoas diferentes. Nós tivemos num evento, Africa Friends, um amigo meu, reverendo Sérgio Melo, e foi aqui no Espaço Cultural em São Paulo, e aí veio uma banda africana, né, de Angola, e eles têm um jeito completamente diferente de adorar, né? Ó, eu tô com uma camisa aqui e vim estrategicamente, essa camisa é uma camisa indonésia. Essa é uma camisa de casamento, eles não usam terno, né? É umas camisas mais ou menos desse estilo aqui. E é de Java, né? Eu ganhei de um amigo que é missionário, casou com uma javanesa lá, é o Manolo, é o Manuel, está lá, e de vez em quando ele vem para o Brasil, um grande missionário, amigo, professor de capoeira. Ele foi levar a cultura brasileira para lá como estratégia para evangelizar. Sim. Então, entenda as diferenças. E assim, a igreja apoia. A igreja do Pará, ele é paraense, apoia ele até hoje. Ele deve estar... Ó, nós estivemos na Nova Zelândia, ficamos um ano na Nova Zelândia, em 2013. Meados de 2014, ele foi para a Indonésia e eu voltei para o Brasil. E ele está lá até hoje. Já tem 2 filhos. Nossa, se o Manolo assistir, um beijo. Saudade de ti, Manolo. Né? Dá. Então, é esse senso que a igreja não pode perder. Porque se a gente começa a expandir e romper fronteiras, nós nos fortalecemos na diversidade e nas diferenças. É que a igreja de verdade é pra fora, né? Não é só dentro da parede. Se estiver dentro da parede, não é igreja. Bruna, nota 10. Você acertou, porque é isso mesmo. A palavra eclésia, ela significa exatamente o que você disse. Então, e a igreja é isso. Quando a gente trabalha de forma centrífuga, a gente trabalha a autocentralização. Sim. E o status pessoal da igreja. Então espero que isso não aconteça, em nome de Jesus, mas isso pode afastar até Deus de dentro. E eu pasmo vocês, muitas igrejas estão cheias de gente vazia. E acaba afastando, assim, outras pessoas a virem também, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas sempre com as mesmas pessoas ali dentro da igreja que quando chegar alguém diferente ou alguém até que não se converteu, ainda as pessoas nem sabem tratar essa pessoa. E aí a pessoa chega lá, vista assim, né, tem tantos olhares em cima dela do tipo, nossa, que pessoa diferente, nossa, mas o que tá fazendo? Nossa, mas certeza que não se converteu. E a pessoa não fica lá, acaba indo embora, afasta a pessoa. Muito julgamento, né? Exatamente. Ó, pra você ter uma ideia, foi uma ação pioneira em 2009. Nós fomos para o Haiti. Em 2008, final de 2008, a seleção brasileira, com o Ronaldinho Gaúcho e tal, aquele time maravilhoso da seleção brasileira, foi
para o Haiti fazer uma ação, um jogo beneficente, e nós levamos toneladas de alimento porque estava uma situação muito ruim. Um tufão foi lá e destruiu o pouco que existia no país, Haiti. Nós estamos falando de uma ilha onde tem a República Dominicana e a metade é o Haiti. Né? Um país que vive a economia informal, assim, eles desaprenderam de plantar e tal. O país completamente dominado por Satanás. Né? E a América Latina viu a necessidade de a gente ir numa incursão missionária, de líderes entre esses missionários. Nós fomos em 20 professores e o restante médicos e tudo mais. Foram 40 missionários, logo depois da seleção. Então a seleção abriu essa porta para que a gente pudesse entrar no país. E nós ficamos 15 dias lá. 2 meses antes do terremoto que matou mais de 200 mil pessoas. Né? Sim. E aí eu fico pensando, meu Deus, só 2009 a igreja está crescendo desde os anos 80 aqui no Brasil, não teve esse desprendimento para olhar para os nossos povos do Caribe. Só agora a gente consegue ter essa visão. Mas nós fomos lá, sentimos e vimos. Eu aprendi até crioulo. Você sabe que crioulo não é um francês, é a mistura do francês com dialeto africano. Você aprendeu? Eu aprendi uma musiquinha, eu vou até cantar aqui. Vou até cantar aqui. Gostei, vamos ver. Eu nunca mais... Não, mas é uma coisa que marca, eu nunca mais esqueci. Então, toda igreja que a gente vai pregar e falar sobre missões, né? Eu lembro do Haiti com muito carinho, porque assim... E hoje o Brasil recebeu milhares de haitianos para cá, Sim. mas eles têm a sua própria igreja. O brasileiro não frequenta a igreja do haitiano. Percebe que existe uma barreira, existe uma distância, mas tem uma música que eu aprendi com eles que é assim. Olha só o meu crioulo, hein? Então vamos lá. É assim. Tout bagaille déjà bien, tout bagaille déjà bien, parce que Jésus se trace au trône, tout bagaille déjà bien, tout bagaille déjà bien, tout bagaille déjà bien, parce que Jésus se trace au trône, tout bagaille déjà bien, tout bagaille déjà bien, tout bagaille déjà bien. Então são várias outras frases, né? Mas o que quer dizer, né? Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, porque se Jesus está sentado no trono, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Então, eles cantavam essa música na esperança de que viesse o socorro da igreja mundial, sabe? Então, nós somos uma grande família sob Deus. Quando a humanidade entender que eu sou teu irmão e você é minha irmã, nós vamos viver o amor fraternal entre irmãos. E eu não vou cometer pecado contra você e não vou ter pensamentos diferentes, porque nós somos irmãos. E se eu entendo que o irmão do Haiti é meu irmão, eu vou amá-lo da mesma forma. Como o irmão que está lá na Coreia, o outro irmão que está no Japão, na China, passando perseguição. Eu não vou me colocar indiferente a isso. Eu vou lutar e brigar. Então, vocês estão entendendo por que existe a BCLC? Sim. Então, é disso que nós estamos falando. Então, depois desses cafés, a gente viu o fortalecimento e Deus nos chamou para a gente se abraçar e caminhar junto com líderes que são formadores de opinião. Líderes que arrastam um exército para que a gente possa mudar o cenário da visão cristã que o mundo tem sobre nós. Né? Antigamente, nos anos 80, 90, os empresários gostavam de contratar cristãos, porque naquela época soava que o cristão ele era certinho, ele exercia mesmo a justiça, a imagem e semelhança de Deus, né? Era uma coisa, né? Usos e costumes, era bem firme mesmo. No começo, o amor verdadeiro, né? Mas hoje não está assim, né? Se você analisar, 70% dos presos que estão nas nossas penitenciárias, 70% são denominados cristãos. É verdade. Nós precisamos levar muitos capelãos, né, para fazer um trabalho específico nas nossas penitenciárias. Estão lá os nossos irmãos ali. Então, o que mudou? Como que está a igreja hoje brasileira? Qual é o coração da igreja brasileira quando
sente o coração do irmão que deveria expressar esse mesmo sentimento. Quando agora você falou da questão da penitenciária e tudo, me veio o que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas, logo depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso, Sim. Marcelo, tá bom? Logo. E estamos de volta aqui no Café com Política, aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Bom, e nós estamos aqui também para agradecer a nossa patrocinadora, a Pote Doces Saudáveis, com este bolo que chegou aqui maravilhoso de cenoura com cobertura de chocolate. Formigueiro de cenoura hoje. Lembrando que a Pote só trabalha com doces saudáveis, sem açúcar, sem lactose e sem glúten, mas com muito sabor, gente. Enfim, Pati, muito obrigada e vocês podem encomendar lá no Pote Doces Saudáveis lá no Instagram, tá bom, gente? Ela entrega São Paulo aqui e é maravilhosa. Bom, estamos de volta aqui com o pastor Marcelo. Nós estávamos falando sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro e eu gostaria de saber sobre a opinião dele e a visão da BCLC com este caso que aconteceu no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e da Penha, Marcelo. Engraçado que no dia, né, a minha esposa, a pastora Eliane, ela é carioca, ela é do Duque de Caxias. E quando ela encontra um carioca, ela fica puxando o S dela, né? E olha para mim para ver o que eu falo. É um barato, a gente é um barato. Mas, assim, lembrando do que aconteceu no Rio de Janeiro, é lastimável porque a gente vê o quanto nós somos vulneráveis em relação a uma série de questões, principalmente a nossa questão cultural, né? Sim. E educacional. Mas pastores me ligaram falando, Marcelo, nossa, no culto, né, em reuniões de oração, ele pediu para todo mundo ficar no chão, aquela coisa toda, né, e a gente estava acompanhando situações ali, mas é o lado da comunidade que está inserida no meio do tráfico e tem que sobreviver, Sim. e também o lado da ordem e decência do governo, né? Exato. E para esses momentos de confronto, me desculpe, mas não há equilíbrio. Não né? tem. Engraçado que, assim, para romper com a soberania de Satanás, houve muitas guerras, né? Inclusive, Deus, ele disse para Josué, né? Você vai eliminar todas as tribos que estão em Canaã para que o meu povo entre e tome posse da terra, né? Mas ficou 7 tribos lá.
E aí, depois de um tempo, o povo de Deus começou a se misturar com os costumes pagãos. E isso aconteceu na igreja depois da perseguição de 400 anos depois de Cristo, né? A igreja começou a vender indulgências e mudou, aí foi pregar o evangelho para a Europa e acabou pegando costumes dos germânicos, né? E trouxe costumes, né? E hoje é a forma cultural que nós vivemos. É verdade. Mas a gente entende que é educação e condições para a população. Então, o BCLC, ele defende o povo. E é por isso que nós precisamos, de fato, o BCLC tem essa missão de restauração nacional. Nós queremos alcançar o Brasil, unir os 51% dos católicos com os 32% dos cristãos, para a gente poder pensar juntos e poder escolher pessoas públicas que têm esse coração tipo Abel. Sabe o coração tipo Abel da oferta perfeita? É aquele que não vai ter corrupção, é aquele que vai olhar para o povo, é aquele que vai ter o sentimento que nem Cristo teve, o sentimento de compaixão de ir para a população, de ir para os mais carentes. E você poder fazer essa distribuição da nossa economia pública, trabalhar aí, né, todas essas questões fetais que levam risco para a população, né? Sim. E dessa forma poder eliminar ou diminuir drasticamente a questão do narcotráfico, as armas ilícitas, né? Porque é uma situação caótica que está no Rio de Janeiro e se eu falar para você que a população está errada e que a polícia está errada, eu estou errado. Existem muitas verdades nesse meio. Mas se nós não encontrarmos o equilíbrio em Deus, nas figuras políticas públicas, nas figuras políticas que vão ter serenidade, que vão exercer com justiça e com verdade o seu mandato, nós não vamos para um bom caminho. Então, por isso, quero falar com você que está nos assistindo, né, Bruna e Tieme, que escolha bem, se una a políticos que tenha esse coração que constrange, que impulsiona ele a ir ao público, mas faça a leitura correta, para que pessoas corretas assumam posições em Deus. A Bíblia diz que se nós não orarmos pela cidade, se nós não orarmos pelas autoridades estabelecidas por Deus, nós não vamos ter êxito. E a Bíblia também conta uma história muito interessante sobre o espinheiro, porque a oliveira não queria assumir o reinado, porque a videira não quis assumir o reinado, e por aí vai. E aí foram para o espinheiro. Já que eu estou aqui mesmo, eu vou assumir. E aí se o espinheiro assumir a liderança do país, você será espetado. Então, o que está acontecendo no Rio? O Rio está sendo espetado. É verdade. Então, nós precisamos verdadeiramente orar a Deus e encontrar caminhos e pessoas públicas que possam verdadeiramente fazer um compromisso com o Eterno e legislar com justiça. Marcelo, então, essa é o viés do BCLC. É verdade. Marcelo, quem quer saber mais sobre a BCLC, quer saber mais sobre o pastor Marcelo, como que eles encontram? É só ir lá no Instagram, que é BCLC_oficial, vai lá, nos siga, vai lá e nos encontre. Nós estamos na Cardeal Arco Verde, Rua Cardeal Arco Verde, 928. A sede da BCLC fica no 3º andar, sala 301. E nós temos um café recorrente que acontece todos os meses, exceto dezembro, que dezembro é com confra, né? Nós vamos ter um confra, né? Porque é importante a gente ter esse tempo de qualidade entre nós, pastores e líderes, padres. Esse ano vai ser maravilhoso. Vai ser lá em Mogi das Cruzes, num sítio, que depois eu falo para vocês e convido vocês, tá bom? Tá bom? Então, Rua Cardeal Arco Verde, 928, 3º andar, sala 301. Esteja lá, vai tomar um café com a gente, conhecer um pouco do que é a Convenção Brasileira de Liderança Cristã, e a gente poder conversar e conjecturar e pensar juntos sobre a restauração nacional no Brasil. No Brasil. O quanto é importante mesmo, né? Importante. A restauração nacional no Brasil, a luta sobre a paz, né, mundial, exatamente, respeitar todas as religiões. Você tem que respeitar o próximo. E referente ao que o Marcelo falou, exatamente, o ano que vem tem eleições,
e buscar essa pessoa para liderar o comando de uma nação, olha o coração dessa pessoa, princípios e valores dessas pessoas, tá, gente? Bom, nosso programa está chegando ao fim, mas eu agradeço muito a todos vocês que estão nos assistindo e que irão nos assistir, pelo carinho, pelo tempo e pela troca. Então, o que vocês quiserem perguntar, se ficar alguma dúvida, coloque no comentário que nós vamos responder depois, tá bom, gente? Muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Foi a primeira vez, de outras oportunidades, com certeza, porque tem muita coisa para compartilhar aqui no nosso canal. Muito obrigada. Muito obrigado, Tiene. Muito obrigado, Tiene. Muito obrigado, Bruna, pela oportunidade. Foi uma tarde maravilhosa. E poder falar sobre temas tão fundamentais para as nossas vidas, né? Sim. Então, estou muito feliz. Muito obrigado. Obrigada. Queria agradecer também, pastor Marcelo, a todo mundo que está aqui em casa, nos assistindo, e falar que realmente esse programa de hoje foi uma resposta de oração, porque hoje pela manhã eu pedi para o Senhor com que eu tivesse, assim, fosse grata por cada um dos nossos dias. Muitas vezes os dias passam, o tempo passa e a gente vê como se cada dia fosse comum, né? Ah, a gente tá vivendo a vida aqui, é mais um dia comum na minha vida, e os dias não são comuns. Hoje a gente tem acesso à palavra de uma forma tão livre e muitas vezes a gente não é grato por isso. Então, acho que tudo que a gente falou aqui nesse programa hoje foi a resposta dessa oração que eu fiz pela manhã, de como eu sou grata de ter livre acesso à palavra de Deus, sabe? De ter livre acesso a buscar o Senhor a hora que eu quiser, onde eu quiser, de falar de Deus com quem eu quiser, onde eu quiser. Então, que vocês aí de casa possam ter tido essa visão também perante tudo isso que a gente falou aqui, e que vocês também possam ser gratos todos os dias por cada um dos dias de vocês. E é isso, gente. Encerramos nosso programa Café com Política hoje e até quarta-feira que vem, às 4 horas da tarde. Obrigada, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.